Boa noite, pessoal. Estamos ao vivo. Já vou fixar aqui no Instagram o nome da nossa live de hoje. Você é uma mãe piruá ou uma mãe pipoca? Quem assistiu aí o vídeo de segunda, talvez já tenha ficado pensando, né, um pouco sobre isso. E a gente vai conversar melhor sobre o que é uma mãe pipoca e o que é uma mãe peruá. Piruá. Esse texto eu conheci num grupo de arte terapia que eu fazia junto com uma terapeuta ocupacional lá na prefeitura de Joinville. Ela me trouxe esse texto para ler. Ele não falava de mãe pipoca ou peruá, falava de pessoas. Pessoas que são pipoca e pessoas que são piruá. E aí, desde então, né, desde que eu conheci esse texto, eu fiquei pensando muito sobre isso. Pensando sobre as pessoas que eu atendo, né, pensando sobre mim mesma, sou pipoca, sou piruá, e fico pensando que a maioria das pessoas é piruá. A maioria das pessoas tem dificuldade, né? E a gente vai falar melhor sobre essas dificuldades hoje e o que nos leva a ser piruá, né? Por que é tão difícil ser pipoca? E esse... Oi! Bem-vindos, né? O José e a Milé. Que estão aqui comigo já. O pessoal no Facebook também. No Facebook não dá pra ver tanto os nomes. Aí é diferente do Instagram. Bom, por que é tão difícil? O que é ser pipoca e o que é ser piruá? E por que será que isso me deixou pensando tanto, né? Faz mais de um ano que eu conheci esse texto, através da terapeuta ocupacional que trabalhava comigo, né? E me deixou pensando muito e eu decidi trazer essa reflexão para a maternidade. Porque eu acredito que na maternidade também, né, a gente fica muito nesses dois lugares de pipoca e de piruá. E hoje a gente vai conversando, né, sobre. E eu já atendi muitas pessoas, né, como eu disse antes, que são piruá. E aí o que é? O que é ser piruá? Piruá é uma pessoa que passa pelas dificuldades e não consegue se abrir, né, não consegue se modificar. Piruá é aquela, né, primeiro, por que essa analogia do piruá e do pipoca? Piruá é aquele milho da pipoca que, mesmo sobre a mais alta temperatura, né, mesmo que a gente aumente o fogo, mesmo que deixe muito tempo no fogo, ela não estoura. Vocês já devem ter prestado atenção, né, que sempre tem algum milho da pipoca que não estoura. Por mais que deixe ele no fogo, né? Muitas vezes está queimando todas as outras pipocas e aquela não estoura. E aí essa analogia foi feita com pessoas, né? Se trouxe essa analogia para as pessoas, porque a gente percebe, né? Eu percebo muito nos atendimentos que tem pessoas que são mais piruá. São pessoas que têm muita dificuldade de se abrir, mesmo sobre sofrimento intenso, que seria o fogo, né? Mesmo passando por altas temperaturas, mesmo passando por muitas dificuldades, são pessoas que têm dificuldade a se abrir, como a pipoca, né? A pipoca é o milho que se abre. E tem muitas pessoas que têm dificuldade de se abrir para as mudanças, né? E eu percebo isso nos atendimentos, principalmente das mães, mas dos pais também. Muitos pais têm dificuldade de pensar na paternidade de maneira diferente, né? Que não é a mesma que os pais deles receberam, né? Isso tudo tem a ver com esse se abrir da analogia, né? Que tá passando ali por muitas dificuldades, né? Me dizem nos atendimentos: eu já fiz de tudo e a criança não muda. Ou muitas vezes eu sei que tal atitude, né,
não tá dando certo. Por exemplo, o castigo, o bater, né? Eu percebo, os pais, as mães dizem, né? Eu percebo que não dá certo, mas eu não sei o que fazer. Eu não consigo fazer diferente. Quando eu vejo, já fui lá e fiz, já bati, né? Já coloquei de castigo, já xinguei, né? Acontece bastante. De quando percebeu, já perdeu a cabeça com a criança, né? Porque uma coisa é quando a gente tá aqui assistindo uma live e lendo um livro, outra coisa é quando tá no dia a dia com a criança, né? Passou o dia trabalhando, chegou em casa super cansado, às vezes ouviu desaforo no trabalho, né? Foi um dia terrível, ou teve que enfrentar muito trânsito, que é algo que nos deixa muito sobrecarregados, né? Aí chega em casa e a criança tá cheia das suas necessidades, né? E aí, o que acontece? Muitas vezes vem as explosões emocionais, porque a criança também não tá se sentindo bem, e aí ela sente, né, que os pais não estão bem, e não sabendo lidar com o que ela tá sentindo, ela tem a explosão emocional, que muitas pessoas chamam de birra, né? Já falei numa live um pouquinho sobre isso, que os profissionais da psicologia infantil chamam de explosão emocional. Porque não é algo que transborda, né? Não é de propósito, como a gente fala da birra, né? A birra é um comportamento de propósito. E aí é difícil quando tá nesse momento, né? Quando tá cansado, quando tá brabo, ou quando a recém teve uma discussão também de casal. E aí a criança tá ali cheia da demanda dela e é coisa demais. E aí é difícil a gente lembrar, a gente pensar, parar, respirar, né? Tudo o que a gente lê e o que a gente conversa aqui na página, né? O que eu trago aqui para vocês. E muitas pessoas dizem, né? Ah, eu queria tanto ser uma mãe calma, eu queria tanto, mas não consigo. Por quê? Por que será que a gente não consegue? O que será que nos faz não conseguir? E muitas, né, eu já ouvi bastante não na terapia, né, não nos atendimentos, de pessoas leigas, né, e os pacientes também falam, todo mundo diz que é só fazer diferente, as pessoas dizem isso, né, é só fazer diferente, se você não tá gostando disso, faz diferente. Quem dera fosse tão simples, né, inclusive eu acho que talvez a psicologia não existiria se fosse tão simples. Talvez muitas outras disciplinas, né, muitas outras ciências não existiriam. A medicina talvez não existisse, a nutrição, porque nós sabemos. Nós sabemos nos alimentar, nós sabemos nos cuidar, né? Não existiriam pessoas acima do peso se fosse tão simples. Porque nós sabemos o que fazer para não ficar acima do peso. Mas não é simples. E não é simples não só por causa do esforço físico que é necessário fazer. Existe um esforço físico, inclusive, na criação de uma criança, né? Porque tu tá cansado e tu tem que deixar isso de lado e fazer coisas ainda com a criança, né? Demandar uma energia para a criança que muitas vezes eu sei que as mães não têm. Que já acabou, já gastou toda a energia no trabalho, né? E tem que tirar uma energia de algum lugar para ainda lidar com a criança, né? Criar um ser humano, né? É bem assim, né? E então não é simples, não é só ir lá e fazer. E quando, né, nós estamos falando de um outro ser humano, que é a criança, essa relação, e assim como todas as nossas outras relações, ela vem como uma avalanche de emoções, principalmente a da criança com a mãe, porque é uma relação muito íntima, muito próxima, né? A criança demanda demais da mãe. Não só nos primeiros meses, né, que demanda do leite mesmo, do alimento, né? Mas do resto, né, a referência de uma criança é a mãe. Por mais que o pai seja super participativo, né, que esteja muito com a criança, existem demandas que são da maternidade. Independente de quem faça, né? Eu sempre falo aqui na página de mãe,
mas é mãe de maternidade, né? Se for uma avó, uma tia, um outro homem, qualquer pessoa que faça o papel de maternidade. A criança demanda muito mais desse papel do que de outros, né? É um vínculo diferente. Então vem carregado, mãe é mãe, exatamente. Vem carregado de muitas emoções. E por quê? Por questões da nossa infância, né? A gente, quando está lidando com uma criança, retoma a nossa infância. Retoma o que nós vivenciamos na nossa infância. Tanto que se vocês pararem para prestar atenção, quando tá nesses momentos assim mais picos, é como se a gente também, né? É como se o adulto voltasse a ser criança. Eu percebo muito isso nos atendimentos dos pais. Parece que são duas crianças, porque as questões que a criança traz nos levam para as nossas questões. Elas ativam as nossas questões quando não foram bem resolvidas, que são o que nós chamamos de feridas emocionais. Que existem 5 básicas, né? Mas alguns autores falam em 7, que é de humilhação, abandono, né? Entre outras, que hoje eu não vou entrar muito nessa questão. Mas a criança traz essas feridas, traz essas questões que ficaram mal resolvidas em nós. Ela ativa isso, né? Qualquer relacionamento muito íntimo faz isso. Por isso que muitas vezes o relacionamento entre casais não é fácil, porque é um relacionamento íntimo demais. É como se a pessoa estivesse perto demais, íntima demais. E o filho né, ele saiu de dentro, né, da mulher. Então ele é um relacionamento muito íntimo, que traz à tona essas questões, que não é algo que, mas eu vou evitar então. Não tem como evitar. Não é algo que, até é uma questão, agora eu me lembrei assim, que eu tenho pensado bastante, o quanto as pessoas acreditam hoje, e cada vez mais, assim, tá, né? Nesses 10 anos que eu já tenho de formada, eu tô vendo isso se agravar, digamos assim, né? Eu penso como um agravamento, porque a gente acredita hoje, mais do que 10 anos atrás, que nós somos muito racionais. A gente até gosta de dizer, né, que o ser humano é um ser racional. E não é bem assim. Nós temos a capacidade de pensar, de ponderar, de estar sobre o controle das nossas emoções. Mas quem domina, né, quem nos norteia são as nossas emoções. Nós somos muito emocional. Nós somos mais emocional do que racional, principalmente quando nós não nos colocamos a pensar sobre isso. Quando nós não temos um autoconhecimento. Quando nós não refletimos sobre as nossas emoções. Que é o que eu vejo que a maioria das pessoas está fazendo nesse desenvolvimento do racional. As pessoas estão daí parando de pensar sobre as emoções, né? Parando de tentar, de entendê-las, né? Tanto que hoje em dia, muito do que se trabalha nos consultórios, né? E no consultório com as crianças, é educação emocional. E com os adultos eu trabalho muito sobre isso, né? Nos grupos de mulheres, que na maioria eram mulheres acima de 60 anos, se trabalhava muito educação emocional. Como são as emoções, o que se sente quando tá triste, tá feliz. Isso parece muito óbvio e aí a gente acaba não pensando, mas não é óbvio. Tem pessoas que quando estão felizes não estão com um sorriso no rosto. Ou quando estão tristes estão com um sorriso no rosto, porque elas acreditam que elas não devem demonstrar, né? Aí vem todas essas questões que a gente aprende lá na nossa infância. De como que a gente se relaciona com as emoções, né? De como nós nos relacionamos conosco, porque as nossas emoções são o que é mais nosso. E isso parece que tá cada vez mais difícil das pessoas entenderem, que as emoções, elas
são difíceis de controlar, mas elas são o que há de mais nosso. O que mais nós temos de nosso são as nossas emoções. O que mais diz de nós são as nossas emoções. E aí a questão do piruá e do pipoca, né? Que eu tenho refletido bastante e agora, né? Trabalhando mais com a questão da infância, eu tenho pensado bastante na maternidade, né? Como o piruá ou pipoca. Porque eu percebo que tem muitas mães que têm essa dificuldade de se abrir, de perceber que não tá dando certo, né? Que o que aprendeu, o que vivenciou na sua infância não fez bem para ela e que ela não tá conseguindo lidar diferente. Porque muitas vezes a gente pensa, eu vou ser completamente diferente da minha mãe. Só que o que é ser completamente diferente? Como é ser completamente diferente? Isso é muito importante de saber, não só querer ser diferente. E a pipoca, ela também passa por dificuldades, né? A mãe pipoca também passa por dificuldades, também tem sofrimento, né? De perceber que não tá conseguindo ou que tais estratégias que ela acreditava que eram as melhores não tá dando certo, que ela não tá sabendo como reagir. E aí, só que essa, né, a mãe pipoca, ela consegue olhar para isso e se modificar. Tem flexibilidade cognitiva, que é algo que também, né, eu venho falando um pouco aqui. Tem essa capacidade de mudar, que nós muitas vezes pensamos que é fácil, mas não é. Porque mudar requer um esforço muito grande e requer principalmente que a gente vá para o desconhecido. E ir de encontro ao desconhecido, fazer o que nós nunca fazemos, não é como se não fosse natural. O ser humano sempre tem como me fugiu a palavra assim, né, mas o normal do ser humano é tentar fazer sempre a mesma coisa. Não é fazer diferente. E aí nós mudarmos, fazer diferente, é difícil por conta disso. Porque a gente tem que admitir que não está conseguindo, que não soube fazer, e o que pode ser feito de diferente. E isso é muito difícil para o ser humano como um todo. Não é só na questão da maternidade, né? Como eu estava falando antes, se fosse tão simples, a gente saberia, né? Não teria ninguém acima do peso, não precisaria buscar ajuda. Mãe pipoca é aquela mãe que passa por dificuldades, passa por diversidades e consegue se modificar. Consegue perceber que a sua maneira de ser mãe não está dando certo naquele momento. Eu explico melhor sobre isso no vídeo de segunda-feira, você pode dar uma olhadinha depois ali no feed também. E a mãe piruá é a mãe que tem mais dificuldades para mudar, para fazer diferente, né? E muitas vezes a gente acha que a maternidade é algo natural, é algo que todo mundo sabe fazer, né? Porque ter filhos é natural, toda mulher, né, a princípio, consegue gerar um filho, então toda pessoa vai saber ser mãe. A gente ainda tem muito isso na nossa cultura, né, no nosso imaginário. E nem sempre é assim, porque muitas vezes o modelo que nós tivemos de mãe não é o modelo que nós queremos seguir. Muitas mulheres têm dificuldade mesmo, né, dificuldade de se conectar com o filho, de saber o que fazer, né? E muitas vezes, por conta dessa naturalização de acreditar que todo mundo dá conta, as mães e os pais têm muita dificuldade de buscar ajuda, de buscar uma ajuda profissional. E na ajuda profissional, nos atendimentos, o que se faz, né? Se faz ajuda a pessoa a perceber o que é, né? O que é que tá dificultando, o que é que traz sofrimento nessa relação mãe e filho. Porque nem tudo é sempre bom entre a relação mãe e filho, né?
E algumas vezes fica difícil, gera sofrimento. E é preciso uma outra pessoa para nos ajudar com isso, para nos ajudar a olhar para as feridas emocionais, né? O que nos aconteceu na nossa infância que está refletindo ainda hoje. Então, os atendimentos, a orientação de pais, ela ajuda muito nesse sentido. Eu percebo que muitas vezes os pais trazem as crianças para o atendimento e acreditam que só a criança que vai passar, porque é a criança que está apresentando dificuldades. Mas com crianças, o trabalho é sempre em equipe, eu costumo dizer, né? A família é a minha equipe. A família vai ajudar e vai trabalhar junto comigo para ajudar a criança. E porque muitas vezes os problemas que a criança está apresentando estão nessa relação com os pais. E aí por isso que é muito importante saber se você é uma mãe pipoca ou uma mãe piruá. Se você consegue, né, se conectar com a criança, perceber que algumas questões não estão dando certo e se modificar. Fazer diferente, compreender que precisa fazer diferente, que precisa ver essa relação de outra maneira, né? Até se quiser, pode conversar comigo quem tiver dúvidas, que olhar essa live depois também pode vir falar comigo no feed, né? Ou se quiser saber mais como são os atendimentos, né, de orientação aos pais, tudo, eu posso responder pelo feed ou ali no Facebook pelo Messenger, tá bom? E até esses dias, né, ontem na verdade, eu vi uma mãe num grupo de mães e ela tava contando, né, que a filha dela tá com 3 anos e que ela não aguentava mais. E isso não é um discurso incomum, por isso que eu trouxe para vocês, não é essa mãe nesse grupo do Facebook, né? É algo que acontece muito, porque essa idade, a partir dos 2 anos, é uma idade que a criança está se descobrindo. Então, ela se torna muito querendo impor a si mesma, né? Ela diz que não para tudo, ela quer que os seus desejos sejam levados em consideração. E até os 2 anos, a criança é muito mais submissa, né? Ela ainda não compreende que ela está no mundo, ela não compreende os desejos dela. Então, quando ela começa a compreender, ela se torna muito confrontadora, é essa palavra, assim. Ela começa a confrontar mesmo os pais. Só que daí entra a questão das feridas emocionais, entra esse saber se sou pipoca ou piruá, o que é que tá me comandando. Sim, exato. As crianças começam a partir dos 2 anos e muitas vezes eu vejo que os pais estão assim, mas essa fase vai passar. Sim, a fase dos 2 anos passa, né? A criança, né, vai passar de ano, vai chegar aos 3, 4, 5. Mas se ela não tiver um bom desenvolvimento emocional, se ela não tiver um apoio, ensinando ela como colocar os desejos dela, ela vai continuar fazendo dessa mesma maneira que faz aos 2 anos. Isso não é incomum de ver no consultório. Nos atendimentos a crianças, às vezes de adolescentes de 15 anos, ainda se comportando muito como uma criança pequena. Porque ele está fazendo isso para me contrariar, para me afrontar, muitas vezes, né? A gente acredita. Está fazendo isso para me afrontar. Na maioria das vezes é a maneira com que ele aprendeu. Como você disse, né? Que o seu filho de 11 anos, ele te confronta, né? Acho que foi isso que eu entendi, né? Sim. Ele vai colocar a opinião dele, mas depende da maneira como a gente também criou essa criança. Como ela chegou até esses 11 anos. Isso é muito importante. Isso a gente vê lá no consultório, a gente trabalha junto com os pais
para pensar de como que se chegou até aqui. Né? O que é que eu consegui ensinar para os meus filhos, né? Até essa idade que ele está hoje, que eu procurei ajuda. E aí tem que mudar toda essa questão, tem que fazer mesmo uma reeducação emocional. E que às vezes não é só com a criança, é com os pais também. Porque muitas vezes nós também não tivemos educação emocional. Isso é algo que se fala de uns 5 anos para cá. Então, quando nossos pais tiveram a gente, eles não sabiam sobre educação emocional. Eles fizeram o que sabiam fazer. E hoje se fala sobre educação emocional. E sempre é hora de aprender, né? Uma criança e um adulto, né? Então, senão não existiria a psicologia para adultos. Eu trabalho tanto com a infantil que só falo da infantil. Não existiria, né, psicólogos que atendem adultos se não existisse a possibilidade de mudar. Nós sempre podemos mudar. Só que é muito importante, e por isso eu trabalho focada na infância, a gente já crescer dessa maneira, né? Com educação emocional, sabendo como lidar. Só que também, o que eu percebo nos atendimentos é que alguns adultos têm essas feridas emocionais muito latentes. Essas feridas ainda estão doendo muito, né? E aí, às vezes, quando o filho fala alguma coisa, a gente se sente humilhado, se sente confrontado, né? Se sente às vezes diminuído, né, no meu papel de pai, porque agora sou eu que mando. Isso traz essas feridas emocionais, porque normalmente quando criança não pôde falar nada e aí agora tem dificuldade de que o seu filho fale. Então essa relação, esse pensar é muito importante sobre isso, porque como eu estava falando antes, vocês podem até começar a prestar atenção que muitas vezes, quando a criança confronta, o filho confronta, parece que a gente tem a mesma idade que a criança. Parece que a gente volta lá para a nossa infância e fica no mesmo nível que a criança. E aí é uma bola de neve, porque aí são duas crianças brigando. Eu percebo muito isso nos atendimentos com os pais. Isso é algo que precisa ser trabalhado e que pode ser trabalhado. A gente precisa conseguir estar no nosso papel de pais, de adultos, de conscientes do que sentimos, para conseguir lidar com a nossa criança interna e com o nosso filho. Isso é muito importante. E a orientação de pais, né, o atendimento da criança, que sempre envolve a orientação de pais, trabalha muito com isso. E aí essa reflexão do mãe pipoca, mãe piruá, é importante para entender. Eu tenho dificuldade, né? Eu sou como a piruá que não consegue estourar, ou eu sou como a pipoca que consegue se abrir às mudanças, consegue se abrir ao novo, né? Consegue fazer diferente, perceber que o que está fazendo não está dando certo e fazer diferente. Isso quer dizer que vai ser fácil? Que a mãe pipoca é sempre pipoca? É sempre essa mãe calma, plena? Não. Não quer dizer. Mas quer dizer que você tem consciência do que te faz se sentir piruá, do que te faz se fechar, e você decide que não vai fazer. Essa é a grande diferença entre os dois lugares. Não é que nunca vai, como a piruá, que ela pode esquecer ela no fogo, ela não vai se abrir. A mãe pipoca, ela em algum momento se abre, tanto que tem pipocas que demoram um pouquinho mais, né? Que quando a gente abre a panela, ela estoura. E outras já logo que bota no fogo estouram. E a gente pode trazer muito essa analogia para a maternidade. E esse foi um texto que a minha colega Cris me apresentou e que eu gostei muito e que tenho trazido essa reflexão para a minha vida mesmo, né? Para mim pensar sobre isso, porque muitas vezes a gente é, né, piruá, a gente tem dificuldade de mudar. Mudar não é fácil.
E aí por isso que é muito importante a gente se conhecer, né? Não para ser fácil, mas para saber o que quer fazer, decidir. É uma questão mais consciente, né? Por isso que também a gente fala muito sobre a maternidade consciente. Eu estou consciente do que eu quero, de que relacionamento eu quero ter com meu filho. Eu quero ter esse relacionamento de um briga daqui, um briga de lá e tá sempre cansado, tá sempre exausto. Ou eu quero ter um relacionamento mais tranquilo, mais respeitoso, né? Mais saudável. Então, não sei se ficou mais alguma dúvida. Vana Alonso, a Cris, que me apresentou o texto. Se ficarem com alguma dúvida, podem ir perguntando. Vou dar uma olhadinha aqui no meu rascunho. Até tem eu já andei falando aqui na página que eu gosto muito de ditos populares, né? E um dito popular que sempre me vem à cabeça e que os pais gostam de falar muito, né? Filho criado, trabalho dobrado. Eu não concordo, como eu estava falando agora há pouco, né? Só acontece do filho criado ser trabalho dobrado se desde a infância a gente não pensou sobre como eu quero que o meu filho seja quando for adulto. Porque se eu já pensei sobre isso, desde criança eu estou ensinando ele a ser um adulto diferente. Mas é claro que a cada idade, a cada faixa etária, a criança tem as suas dificuldades. Assim como o adolescente vai ter as suas dificuldades características, né, da adolescência. Então, cada fase tem as suas dificuldades. Como essa mãe que estava reclamando da criança de 2 anos e, estava louca que a criança cresça de uma vez. Ela não vai acordar um dia bem com tudo o que aconteceu, com tudo o que ela está sentindo. Ela precisa ser ensinada a ficar bem, a lidar bem, a quando ela quer algo pedir, sem se atirar no chão, né? Sem a explosão emocional. E é isso que a gente precisa ensinar para a criança, para que ela, na próxima fase, na próxima idade, haja diferente. Ela precisa ensinar, ela precisa aprender, né? E alguém precisa ensinar. Então, era isso que eu tinha para falar com vocês hoje. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida é só entrar em contato comigo, tanto pelo Face quanto pelo Instagram. E até a próxima. Boa noite a todos.